E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas, sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos 8º anos, eu sou a professora Veridiana Albuquerque e hoje nós vamos para a nossa aula de recuperação. Nós vamos relembrar alguns conteúdos vistos em aulas anteriores. Nós vamos falar um pouco do conteúdo referente ao nosso capítulo 10. No capítulo 10, a gente falou sobre o que é energia verde. Primeiro, a gente vai relembrar que a energia verde significa energia limpa. É qualquer energia que é gerada a partir de matérias-primas naturais e renováveis. Por exemplo, a água, o ar, o calor da terra e o sol. Então, são itens que são utilizados na formação, ali na fabricação de energia. O seu principal diferencial está relacionado ao impacto ambiental, né? Então, a utilização de energia verde, da energia limpa, a gente já vai perceber que vai ocorrer um impacto mínimo, né? Vai produzir um mínimo de poluição. A energia verde, a gente pode dizer que se torna uma alternativa viável para a sustentação do desenvolvimento econômico humano. Então, que a gente passe, assim, utilizar mais energia limpa, né, do que a energia que a gente utiliza hoje em dia, que é a energia que gera uma intensa poluição. Então, que a gente passe a fazer uso mais dessa energia, que é a energia limpa, que vai diminuir a quantidade de poluentes liberados ali para a natureza. Então, a energia verde, ela tende a reduzir o impacto ambiental negativo, tá? As energias verdes podem também ajudar a controlar a velocidade na qual as mudanças climáticas ocorrem. Então, a gente observa os vários benefícios que existem diante da utilização dessa energia limpa. No capítulo 12, nós vamos relembrar um pouco sobre pessoas versus vida na escuridão. Então, infelizmente, mesmo que muitas vezes a gente não ache que isso ainda exista, mas existe. Então, a gente pode citar como cerca de 2 milhões de brasileiros, infelizmente, ainda não têm acesso à energia elétrica. Então, vivem ali em uma escuridão, literalmente, tá? Esse valor, ele é calculado a partir de dados das distribuidoras de energia. Então, eles fazem uma análise, né, buscam dados ali e observam que determinadas regiões, né, se a energia elétrica ainda não alcançou essas determinadas regiões. Então, também é importante a gente especificar onde mora a maioria dessas pessoas que não tem esse acesso, né, onde não ocorreu, né, não chegou essa energia, essa tecnologia, vamos dizer assim, para atender essa população. A gente sabe que essas pessoas vivem em locais bem mais afastados, que a gente diz até de difícil acesso. Então, elas não têm ainda, não fazem uso de energia elétrica. Uma hipótese é que a maior parte dessas pessoas, né, como eu disse a vocês, moram em regiões remotas, né, com restrições, com várias restrições, ou até nenhum acesso a serviços básicos. Então, é como se fossem pessoas que realmente, assim, meio que não existissem para as outras, né, porque estão literalmente afastadas.
Quando comparada à população total de brasileiros, que chega a 207 milhões, parece que é um número dos sem acesso é pouco significativo. Então, quando a gente vai analisar toda a população brasileira e a gente compara com os números das pessoas que não têm acesso à energia elétrica, a gente pode observar, é um número pequeno. Mas imagine hoje, né, na evolução que a gente está, você não ter acesso a algo básico, que é o fato da energia elétrica. A gente sabe que é inaceitável que a vida de mais de 1 milhão de brasileiros ainda continue aí como no século passado, né? Que era onde não existia realmente eletricidade, né? Tinha que buscar outras formas de se conviver ali sem energia. Mas nos tempos de hoje, que a gente sabe, né? Que a vida se torna mais fácil, né? Com a energia elétrica no nosso dia a dia. Imagina essas pessoas que não têm esse acesso. No capítulo 15, nós vamos falar sobre equilíbrio ambiental. Então, quando a gente fala de equilíbrio ambiental, o meio ambiente é uma combinação de 4 tipos de interfaces onde a vida ela se manifesta, que é a atmosfera, a biosfera, a litosfera e a hidrosfera. Todas essas camadas têm a capacidade de abrigar diferentes formas de vida. Então, são fundamentais para que ocorra um equilíbrio ali na biodiversidade. Então, todos nós, acredito eu, que estamos sentindo na pele, né, vivenciando os grandes impactos que as mudanças climáticas têm nos causado, né? Então, a gente, quando está em um determinado dia, sente, eita, que sol, o sol está extremamente muito quente, fora da realidade. Então, são as mudanças climáticas que vêm aí, né, ocorrendo e a gente sente literalmente na pele. Esses acontecimentos nos levam a refletir se a sociedade deseja manter o atual modelo de desenvolvimento em relação ao ambiente em que vive. Então, assim, se a gente hoje está sentindo na pele essas mudanças climáticas, sentindo de maneira negativa, a gente tem que parar e refletir se de fato é algo que a gente quer para a nossa vida, né? Se a gente quer para o mundo em que vivemos. Então, é necessário rever os conceitos em relação ao crescimento e desenvolvimento que exclui os cuidados ambientais. Então, a natureza, ela não pode ser vista como um só espaço de extração ou de retirada de recursos naturais, ou depósito simplesmente de resíduos. O desenvolvimento, ele pode ser um instrumento de exploração e exaustão do meio, mas deve mover-se por um modelo de convivência mútua. Então, tem que ter um equilíbrio sempre entre o homem e a natureza. Se a gente necessita da natureza para sobreviver, a gente tem que fazer por onde a natureza esteja ali sempre saudável, tá? Para que a gente possa usufruir daquilo que ela nos fornece. Bons estudos!